para o exterior ficou mais caro. Em compensação, os exportadores estão comemorando o novo patamar do dólar, que hoje fechou em R$ 2,00. Nesta edição do Jornal da Cultura, nós vamos mostrar o que significa essa alta acelerada da moeda americana e as consequências para o nosso bolso, o bolso dos brasileiros. Veja também outros assuntos importantes de hoje. Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, vai enviar depoimento por escrito à CPI do caso Cachoeira. Presidente Dilma é vaiada ao final do encontro com prefeitos ao afirmar que não se mexe nos royalties do petróleo. Na série especial Infância Roubada, nossa reportagem mostra o que leva a criança e adolescentes às redes de prostituição. Atentado em Bogotá, atribuído à guerrilha, mata 2 e fere o ex-ministro do interior da Colômbia. Novo presidente francês vai à Alemanha e apresenta alternativa ao plano de austeridade europeu. Escritor e ensaísta Carlos Fuentes morre no México aos 83 anos. A nossa bancada tem hoje a cientista política Glenda Mesaroba e o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. E a gente quer saber também a sua opinião sobre as reportagens que vamos exibir aqui. Mande sua mensagem através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. Supermercado, lojas de conveniência e armazéns poderão vender remédios que não precisam de receitas. Só falta a presidente Dilma Rousseff sancionar a medida que provoca temor nos médicos por aumentar o risco de intoxicação. Uma medida provisória aprovada no Congresso Nacional libera a venda de determinados tipos de medicamentos analgésicos, antitérmicos, antigripais e antiácidos nas gôndolas dos supermercados. Fica difícil, né? O pessoal vai começar a usar o medicamento aleatoriamente, assim. Mais fácil, mais acessível. Em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que esse tipo de medicamento deveria ficar atrás dos balcões e só ser vendido com a ajuda de um funcionário, de preferência farmacêutico. Temendo uma diminuição nas vendas, as farmácias reclamaram. Muitas delas obtiveram liminares na Justiça e a Anvisa estuda até rever essa norma. Mas agora, diante da possibilidade da venda de medicamentos em supermercado, os representantes das farmácias dizem que o farmacêutico é sim importante. No supermercado, o consumidor não tem assistência. Ou seja, ele não conta com um profissional qualificado, que foi treinado, para tirar a dúvida dele, para ajudar a escolher o produto, que no caso da farmácia, ele vai ter essa assistência cativa, né? Porque é obrigação da farmácia oferecer isso. O texto da medida provisória foi alterado de última hora pelo deputado Sandro Mabel, do PMDB. Ele aproveitou a aprovação de uma MP que dava incentivos fiscais a equipamentos para deficientes físicos para incluir a liberação da venda de medicamentos nos supermercados. Mas, para entrar em vigor, ela ainda depende da sanção da presidente Dilma. A associação que representa os supermercados disse que a iniciativa é positiva, porque oferece um ponto de venda a mais para o consumidor. Não é o que pensam os médicos. Eles lembram que o uso incorreto de medicamentos lideram os casos de intoxicação no Brasil. Em 2009, último ano com dados disponíveis, foram registradas mais de 26 mil ocorrências. Segundo o presidente da Associação Paulista de Medicina, o livre acesso aos remédios poderia aumentar ainda mais esse número. Se houver um recuo, com toda certeza se trata de um retrocesso. Nós esperamos que as nossas autoridades tenham o bom senso de manter esta medida, pois isso é muito importante do ponto de vista de segurança para a população. Saldiva, existe um excesso nessa decisão, nessa medida? Veja, hoje você pode comprar medicamentos que são potencialmente tóxicos, por exemplo, paracetamol, a dipirona, que são em qualquer farmácia e o acesso ao farmacêutico não é garantido, você vai trabalhar com um balconista. Então, nós estamos discutindo o mercado aqui. A pergunta é, você pode vender esses remédios sem receita? Essa é a questão central. Quer dizer, remédios onde a dose terapêutica, a dose que faz efeito, é muito próxima da dose tóxica. Certo. Então, eu acho que em alguns medicamentos que hoje não são sujeitos à receita, deveriam ser sujeitos à receita. Quer dizer, existe um risco. Existe um risco inerente. Agora, o fato de se vai vender em farmácia
ou vai vender em supermercado, nesse caso não faz a menor diferença. Mas se você tem que ter uma receita, no supermercado não vão exigir. Exatamente, por isso. Mas como esses medicamentos não são sujeitos à receita, você pode chegar numa farmácia e falar, eu quero tanto de tal remédio. E você vai ter esse remédio livre dado por um balconista. O que eu queria perguntar para você é, quer dizer, mais do que uma questão de saúde pública, então é uma questão de mercado. E nós estamos discutindo mercado. Nós vamos vender isso em supermercado ou vamos vender isso em farmácia. Mas o que é mais seguro para nós, consumidores, nós, população? Não receita. Receita. Mas receita se aceita onde? Onde que exige receita? Na farmácia. Então, na farmácia tem que ser nesse momento, Mas nesse momento não se exige receita. Entendeu? Então nós estamos discutindo mercado. Então, acho que se esgrime muito. O que foi dito pela Associação Paulista de Medicina está correto. Você pode ter um excesso de alguns medicamentos que são capazes de provocar em alguns pacientes lesão hepática, depressão respiratória, tal, que não deviam ser vendidos sem receita. Eu acho que esse é uma questão central. Eu vi uma notícia, acho que foi a semana passada, de que nos Estados Unidos, de cada 5 bebês, um tem excesso de analgésico no organismo. É o caso, por isso que, por exemplo, a dipirona não é vendida nos Estados Unidos, é vendida aqui, que é um bom remédio, mas ela pode causar depressão respiratória. Que é a Novalgina, é isso? Não, é o paracetamol. Tá. A Novalgina é a dipirona. Ah, tá. Paracetamol, que é um analgésico, pode provocar hepatite fulminante ou uma necrose hepática. Nossa. Então, mas a dose terapêutica é muito próxima da dose que provoca dano em algumas pessoas. Então, esses remédios que têm uma toxicidade mais conhecida, talvez merecessem uma receita. Alguma pergunta? Fracassa a última reunião para a formação do governo da Grécia. Novas eleições parlamentares foram marcadas para junho. Até lá, um governo interino vai administrar o país. O FMI já alertou sobre o futuro incerto da Grécia. A diretora-chefe do FMI, Christine Lagarde, disse para os europeus se prepararem para a possibilidade da Grécia deixar a zona do euro. O alerta foi dado depois que os 3 principais partidos gregos fracassaram na última tentativa de formar o governo. O plano de austeridade da União Europeia foi novamente o impasse entre as legendas. A Grécia anunciou que vai ficar sem dinheiro no mês que vem para cumprir seus compromissos. Se até junho o país não conseguir definir um novo governo e implantar os cortes nos gastos, não irá receber a nova parcela de empréstimo do FMI e da União Europeia. Analistas temem o pior cenário, moratória e a possível saída da zona do euro, contagiando outras economias já abaladas, como Espanha, Itália, Portugal e Irlanda. E mal tomou posse, o novo presidente da França viajou até a Alemanha e se reuniu com a chanceler Angela Merkel. François Hollande apresentou um novo plano de crescimento para a União Europeia. Apesar do tema controverso, os 2 líderes fizeram um discurso alinhado. O encontro oficial foi em Berlim, na Alemanha. A dupla Merkel e Hollande mostrou simpatia e cordialidade. A chanceler alemã disse que tinha pontos em comum com o colega europeu. Já o novo presidente francês destacou a importância para a zona do euro da boa relação entre as 2 maiores economias. Eles prometeram trabalhar em conjunto e encontrar soluções para os problemas econômicos dos países do bloco, entre eles a Grécia. Os 2 líderes defenderam a permanência do país na moeda única. Espero poder dizer à Grécia que a Europa está pronta para dar suporte econômico e ajudar no crescimento do país, disse Hollande. No dia 23 de junho, a União Europeia vai realizar um encontro de emergência para discutir as saídas para a crise e a situação da Grécia. Agora há pouco nós conversamos via Skype com a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, que é colaboradora aqui da bancada do Jornal da Cultura. Ela analisou os próximos passos de França e Grécia. Como a gente viu na matéria, a Grécia hoje não apresentou novidades relativamente ao que se esperava desde ontem e desde a semana passada. Se presume que nada de mais importante vai acontecer na Grécia. A União Europeia vai continuar suas linhas de financiamento para que a Grécia continue sobrevivendo. Não haverá moratória, não haverá nenhum passo mais drástico na economia, porque é como se ela estivesse num limbo agora entre uma eleição que fracassou e novas eleições que ditarão a política econômica do país. Então, nesse ínterim,
nada de mais importante vai acontecer, a não ser nova campanha eleitoral. Então, na França, como nós vimos, o futuro agora também é incerto. É incerto porque será que o novo presidente Hollande vai conseguir o que prometeu durante a campanha eleitoral? Durante a campanha eleitoral, ele falou a linguagem que o povo queria ouvir. Nada de austeridade e muito crescimento. Bom, isso era óbvio, né? Ninguém quer apertar o cinto e todo mundo quer continuar crescendo. Tudo leva a crer que ele vai ter que apertar o cinto, sim, até mais do que o Sarkozy pedia ao povo, e vai ter que exigir poupança, sim, ao invés de falar de austeridade. A dupla Sarkozy-Merkel desapareceu, mas entrou uma dupla nova, que é Merkel-Hollande. Então, não vai andar muito longe a França da Alemanha, e Hollande não vai poder ficar muito tempo falando sozinho, sem conversar e sem fazer uma espécie de jogral europeu com a política econômica da Alemanha. Portanto, não sei se vamos ter grandes novidades nesse governo relativamente ao governo Sarkozy, embora promessas foram feitas nesse sentido, mas a realidade que o Hollande vai encontrar agora na França é continuar conversando com a Alemanha seriamente e não mudar muito as regras do jogo relativamente ao que já havia no governo Sarkozy. Pelo que eu estou entendendo que a Maristela explicou, é que, na verdade, ele está usando uma palavra diferente para dizer austeridade, que ele vai está muito próximo do que a Alemanha propõe. E a esquerda francesa, a esquerda lá da ponta, está raivosa raivosa no bom sentido, porque acha que o Hollande está muito... Está traindo os princípios. Exatamente. Ele está muito... Esse é o jargão clássico. Traindo os princípios, exatamente. Essas coisas. Vai ver que foi o raio do avião, né? Pois é, diz que hoje ainda teve cabeça, um raio. Né? E ele mudou. O voo teve que retornar, isso? Porque antes do encontro dos dois, os pronunciamentos, tanto na Alemanha quanto na França, eram absolutamente pouco diplomáticos. Talvez o raio tenha endireitado essa questão. Um desenho animado provoca polêmica lá na França. O curta-metragem, feito para crianças entre 8 e 12 anos, mostra um romance gay entre dois peixinhos. Si l'eau n'avait pas emporté mes maîtres. O Beijo da Lua conta a história de um peixinho que é prisioneiro num castelo de conto de fadas. Uma gata que mora no local acredita que o amor verdadeiro só pode acontecer entre príncipes e princesas. O peixinho, porém, se apaixona por outro macho da espécie e os dois trocam beijos apaixonados. O curta foi criado pelo diretor homossexual Sébastien Vatel. O objetivo, segundo ele, é acabar com o preconceito que surge na infância, entre os 8 e 12 anos. Algumas escolas estão exibindo o desenho a alunos da 4ª e 5ª séries, mas há instituições de ensino que negaram apoio à iniciativa. S'il continue, il ne se mariera jamais. Félix, j'ai trouvé ta princesse. Como desenho é bonito. E como o conteúdo vocês acreditam que possa ser exibido nas escolas sem problema? Eu acho que sim, acho que pode contribuir para uma visão plural da sociedade. Nada que as crianças já não estejam acostumadas a ver. Certamente nas escolas já tem pais que são dois casais do mesmo sexo, um casal com duas pessoas do mesmo sexo. E é curioso porque essas questões costumam, digamos assim, despertar um mal-estar nos pais, mas a gente vê que outros desenhos violentos, com coisas muito mais complicadas de se lidar, com apelos a consumo ou ao uso de substâncias que estimulam coisas mágicas, muito... Você joga videogame cortando a cabeça dos outros, aí pode. Não gera esse mal-estar. Matando negro. Matando, não. Perseguindo mulheres, estuprando. Só para fazer aqui uma amostra grátis, pelo menos do que eu tenho visto por aí. Tem uma pergunta aqui, ainda falando sobre saúde, para você, Saldiva, falando sobre a restrição ou não, liberação dos remédios vendidos em farmácia ou supermercados. Com o mau atendimento na saúde, Saldiva, na saúde pública, como faz, então, quem tiver uma simples dor de cabeça? Então, esse é o risco, mas aí o problema não é vender o remédio na farmácia ou no supermercado, é a falta de acesso à saúde. Então, o que faz as pessoas se automedicarem, ou então o pior, né? Alguém tem um remédio guardado em casa, não usou toda a medicação, e aí o vizinho dá o remédio para o outro. A automedicação, a medicação, digamos, heterodoxa,
é muito praticada no Brasil. E isso é por falta de acesso. Então, eu acho que a questão central aí não é uma preservação de saúde pública, mas uma questão de mercado que está sendo discutida. E todo mundo já se automedicou. Eu, quantas vezes, não é? Todo mundo, não vai dizer que não. Eu lembrei de uma notícia que eu vi essa semana, que uma cidade do Paraná regulamentou a profissão de benzedeira, para poder usar algumas ervas e tal, de uma maneira segura. Pois é, então, eu acho que você tem uma questão... Veja, ninguém está discutindo, ninguém está prevendo, eu não estou defendendo a automedicação. Eu estou dizendo que o fato de você impedir a venda no supermercado, ou você chegar numa farmácia sem remédio, nem sem prescrição nenhuma e comprar um remédio, não faz a menor diferença do ponto de vista de automedicação. Então, o que nós estamos discutindo é o acesso à assistência primária de saúde, que de fato cada vez as pessoas têm mais dificuldade para ter. O pessimismo com a economia na Europa também afetou o desempenho do mercado financeiro no Brasil. A Bovespa, Bolsa de São Paulo, fechou o dia com queda de mais de 2%. E o dólar quebrou a barreira de R$ 2,00. Uma situação que preocupa quem tem viagem marcada para o exterior, mas que, ao mesmo tempo, faz a alegria dos exportadores. Nesta agência de viagem, o movimento hoje não decolou. Sinal de que o consumidor está cauteloso e prefere esperar o comportamento do dólar nos próximos dias antes de fazer parcelamentos em moeda estrangeira. Eles estão falando assim, bom, deixa eu esperar um pouquinho para ver se vai subir, se vai cair. Então deixa a reserva cair para ver como é que vai ficar a situação do dólar. Mas Alexandre não tem a opção de deixar para depois. Pressionado pelo filho, ele quer visitar a Disney nas férias de julho. No pacote básico de uma semana, ele pagará R$ 11.750. Se tivesse decidido conhecer o Mickey há um mês, ele economizaria quase R$ 1.000. Eu vim o mais rápido possível para pelo menos evitar que não suba mais, né? E vamos garantir as férias. Este professor de Economia Internacional da Fundação Getúlio Vargas diz que, neste momento, o melhor é adiar as compras em dólar. Quem pretendia comprar alguma coisa lá fora, um eletrônico, um sistema de áudio-vídeo, alguma coisa parecida, ou mesmo viajar, ele vai enfrentar agora preços mais caros, é o outro lado, preços mais altos lá fora. É verdade que para o consumidor que planeja viajar ao exterior ou comprar produtos importados, este não é um bom momento. Mas a alta do dólar tem dois lados e traz benefícios para a economia brasileira. Com a valorização do dólar, a indústria nacional fica mais competitiva, pois os preços dos produtos importados sobem no mercado interno. E, ao mesmo tempo, as empresas brasileiras ganham força na disputa pelo mercado externo. Os nossos produtos vão ficar mais baratos lá fora, na exata proporção do aumento do valor do dólar. Então, quem exporta produtos, quem exporta serviços, deverá ganhar espaço na medida em que os nossos preços, os nossos produtos ficam mais baratos lá fora. Outro reflexo da alta do dólar na economia brasileira é o aumento dos custos para a importação de petróleo. Mas hoje, em Brasília, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que, por enquanto, não há nenhuma previsão de reajuste nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Segundo ele, a variação do dólar está sendo compensada pela queda nos preços do petróleo nas bolsas internacionais. Agora, Saldiva, a gente falou ali da indústria, para quem exporta é muito bom e tudo, já que a gente está falando aqui bastante sobre saúde, quanto a gente depende do valor do dólar para importar, para ter medicação essencial? Então, isso é uma coisa interessante, né? Nós estamos falando de petróleo e remédio ao mesmo pouco tempo separado nessa matéria, né? Quando, por exemplo, se quebrou o monopólio do petróleo, se exigiu que quem fosse explorar petróleo aqui investisse uma parte dos ganhos pequena em pesquisa para prospecção. Quando a gente quebrou as patentes dos remédios, a gente não exigiu nada das indústrias para investir em desenvolvimento de remédio. Quando quebra a patente, você pode usar sem pagar... Isso, sem pagar digamos, o direito de propriedade autoral intelectual. ali, né? Então, só que então, o que acontece? Hoje, no mercado brasileiro, você tem, dos 5 maiores laboratórios que vendem remédio, 3 são de capital nacional.
Só que as pessoas não são obrigadas a investir, esses grupos, investir em pesquisa para desenvolvimento de sal, dos sais que vão fazer os remédios, de fazer novos remédios. Como a Petrobras faz. Faz, como quem... Então, havia mais patriotismo do lado do petróleo do que no lado da medicação. Você quer dizer a legislação que regulamenta, né? Então, mas quando se pensou na quebra da patente, não se imaginou um mecanismo para que a gente pudesse desenvolver tecnologia nacional para remédio. Pergunta para quem está no Butantan, na Fiocruz, as dificuldades que você tem para desenvolver medicação nacional. Então, o que está fazendo é que a gente conseguiu, no fundo, a gente regulamentou importar sal de remédio da Índia ou de outros países e simplesmente colocar em embalagens e vender no Brasil por preço mais barato. Uma pena que a gente tenha perdido essa oportunidade. Porque essa gangorra aí do dólar, do câmbio, a gente vai viver... Mas é para tudo. Imagina quem é pesquisador. No meu caso, saúde... quem está importando equipamento científico hoje, de repente tinha um dinheiro e de repente não tem mais. Tá aí o Brasil é um país interessante. Você pode morrer de infarto, mas de tédio nunca. E eu acho que esse câmbio ajuda para essa situação. A seguir, Justiça mantém proibição de reserva de leitos para planos de saúde em hospitais públicos de São Paulo. E mais, na série Infância Roubada, as ações para combater a prostituição infantil.